Paz e bem, meu querido irmão, senador Confúcio Moura. Quero cumprimentar todos os senadores e senadoras aqui presentes que estão vindo também para Brasília. Segunda-feira, plenário aberto. Será que voltamos à normalidade? Essa é a pergunta que fica, porque nesse mês de fevereiro foram apenas 2 sessões presenciais. Eu, inclusive, anunciei publicamente e farei essa semana uma prestação de contas, abri que o meu salário eu não acho justo receber esse mês, porque nós tivemos o próprio exercício do mandato pleno sendo negado aqui pela presidência quando não abre sessões. Inclusive, quero mais uma vez, pela enésima oportunidade, dizer que é antidemocrático essa invenção que fizeram aqui há 2 anos atrás, de só quem pode abrir sessão, senador Márcio Bittar, senador Jorge Seife, é alguém da mesa. Está errado isso. Em 200 anos de Senado Federal, sempre pode abrir, qualquer senador, basta ter 2 ou 3 já podem abrir sessão. E inventaram isso para quê? Para calar os críticos deles próprios. Para calar os críticos. Aqui, infelizmente, essa presidência parece ser um puxadinho, que é do governo Lula. Que é dos Supremos que se acham acima da lei. Inclusive, quero reiterar aqui que ontem eu já soube que o senador Jorge Seife também esteve nas ruas, senador Márcio Bittar. Eu fiz questão de ficar aqui na capital federal, fui para a manifestação aqui em frente ao Museu da República, uma linda manifestação que passou ali pela parte da tarde, começou de manhã e foi até cerca do meio-dia. Depois vim aqui no Senado Federal já preparar para a CPMI do INSS, que começa daqui a pouco, fui estudar um pouco dos depoentes. Mas ontem foi lindo, não apenas em Brasília. Em todo o território nacional, os brasileiros que não baixam a cabeça para poderoso de plantão nenhum foram às ruas. Mesmo com aquela intimidação covarde que houve, programada do dia 8 de janeiro, onde nós temos injustiçados, presos políticos até hoje, naquela armadilha que foi montada, pessoas que foram se manifestar e que não quebraram nada. Quem quebrou, a gente não passa a mão na cabeça. Mas não tem prova nenhuma. Quem quebrou, parece até que sumiu, escafedeu, se evaporou, porque as imagens foram negadas para a investigação. E a Débora do Batom, que é um negócio que você tira com água e sabão, está aí com a condenação de 16 anos até hoje. Gente que morreu na Papuda como o Clesão, milhares de outros presos políticos, só porque criticam esse regime, Lula e STF. Isso não está certo. E ontem os brasileiros foram de forma corajosa, de forma honrada, para as ruas de todo o país. Se manifestaram. Pelo fora Toffoli, escândalo do Banco Master, Tayaya que o diga. Fora Moraes, que tem a esposa de 129 milhões de reais. E tantos outros abusos, como o inquérito da fake news, que esse mês, senador Márcio Bittar, nessa semana, vai fazer 7 anos. Aberto. Inquérito ilegal. Completamente uma afronta ao ordenamento jurídico da nossa nação. Uma vergonha, porque esses que deveriam ser os protetores da nossa Constituição, que deveriam resguardar, são os primeiros a ir lá e picotar a nossa Carta Magna. O brasileiro foi para as ruas ontem se manifestar, também pelo fora Gilmar. Que vergonha blindar um colega daquela forma, num malabarismo jurídico, completamente estapafúrdio. Mostra que perderam pudor pelo corporativismo doentio, senador Seife. Que coisa feia! Que coisa absurda o que aconteceu depois de uma decisão soberana, legítima da CPI do crime organizado, que eu participo, que eu votei, para a quebra de sigilo dos irmãos do Toffoli. Que é coisa mais natural do que isso? No escândalo do Banco Master. Esse condomínio que até cassino tinha. Algo que é ilegal no nosso país, se Deus quiser vai continuar ilegal, porque escancara a porta da lavagem de dinheiro, endivida mais as pessoas, só ajuda a magnata, traz zero de investimento do que traz. Vai consumir do comércio, vai tirar do comércio. Tá aí o resultado que a gente está vendo das bets. Problemão. E aí, não se deixa quebrar o sigilo. Que vergonha o que aconteceu. O brasileiro foi para as ruas indignado. Se manifestar contra esses abusos de alguns ministros da Suprema Corte desse país. Foi bonito de se ver a união da direita. Direita de verdade. Direita de verdade, que tem histórico. Não são aqueles oportunistas de direita que a gente tem visto em alguns estados, inclusive o meu, estado do Ceará. Mas, hoje,
depois de um balanço super positivo do que aconteceu ontem, eles não param. A gente vê aqui a decisão agora do Supremo Tribunal Federal, olha só a preocupação deles, é zero com essa casa, com o Congresso Nacional e com as câmaras de vereadores, os governos do Estado. Eles são tudo, ou tude. STF derruba leis municipais contra a linguagem neutra nas escolas. Eles se metem em tudo. Já não basta o aborto. A história da sistolia fetal que Alexandre de Moraes botou a digital de sangue numa decisão soberana de um grupo gigante de médicos representando o Conselho Federal de Medicina, que com base na ciência disse ser cruel se matar criança no ventre com injeção de cloreto de potássio e a sistolia covarde. É um assassinato a sangue frio. Alexandre de Moraes, numa decisão monocrática, foi lá e revogou. E está acontecendo aborto à torto e à direita no Brasil. E ainda está proibindo os médicos de investigarem as condições que são feitos isso, não pode fiscalizar. A pessoa chega, diz que está grávida, diz que foi estuprada e acabou. Não tem nem boletim de ocorrência, senador Seif. O que está acontecendo é uma violência, inclusive contra as mulheres. Porque os abusadores, ninguém vai atrás, porque não tem boletim de ocorrência. Esse é o governo Lula, que defende a vida. Para alguns. Está aí o resultado. Por falar em defender a vida, a gente está vendo a tragédia que está acontecendo lá, na guerra. É uma guerra, toda guerra é uma tragédia. Tem vidas perdidas. Mas a vida de um ditador sanguinário que matou 30 mil, pelo menos, de manifestantes esse ano. Olha o massacre, genocida. Isso sim. Aí o presidente Lula, esse governo, uma vergonha para mim que sou brasileiro, flerta com esse tipo de pessoa, passa a mão. Amigo, defende com foto. Aliás, aquela foto do Geraldo Alckmin, que disse, você lembra? Ele disse que o PT voltaria à cena do crime, não sei o quê, pirulito e caixa de fósforo. Todo mundo que estava do lado do Alckmin numa reunião que teve internacional, cheio de ditador, o Brasil ali, que sempre foi um país de neutralidade, de construção de paz. O Brasil junto com aquela turma morreu tudinho. Só sobrou o Alckmin. Essa foto eu não sei se vocês viram rodar. Eu coloquei no X, repliquei. O Brasil se prestando esse papel, um país que é amado, uma nação que é admirada por um povo acolhedor, povo de bem, samba, futebol, alegria. Junto com esse tipo de ditador que matou 30 mil pessoas e o presidente vem lamentar. Agora ele vem lamentar a morte. O Brasil vem lamentar a morte desse ditador que mandou matar essas pessoas. E ele não falou um ai sobre os 30 mil que foram mortos desse mês. Uma vida, 30 mil vidas. É uma vergonha o que está acontecendo com o Brasil. Mas a gente não vai desistir, não. Enquanto a gente tiver saúde, graças a Deus. Eu sou muito honrado por estar aqui, viu, senador Jorge Seif? Eu tenho primeiro muita gratidão a Deus por estar aqui, podendo combater o bom combate, com todas as minhas limitações e imperfeições, que são muitas, eu sei. Procuro melhorar um pouquinho a cada dia. Mas é uma honra estar aqui servindo nesse momento dramático do Brasil e da humanidade. Do Brasil e da humanidade. A gente poder resgatar o papel do Brasil, resgatar a Constituição do Brasil. Olha só, a nossa missão aqui, resgatar a dignidade, os valores, os princípios cristãos que norteiam a ampla maioria de uma população que é a maior católica do mundo. O Brasil é a maior nação espírita do mundo também, e chegando quase em primeiro lugar na evangélica. Todo mundo se relaciona bem e esses caras fazem o que fazem. O governo federal flertando com Maduro, estendendo um tapete a esse ditador, que graças a Deus, foi tirado do poder e vai ter que prestar conta à justiça internacional. Porque os crimes são de narcoterrorismo internacional. Agora, nós tivemos aí a revelação hoje. Olha que dia emblemático. Hoje, depois da manifestação, presidente Confúcio. Numa votação democrática, numa votação... Eu estou aqui, desde 2019, participando de todas as CPIs e CPMIs, graças a Deus. Eu tenho que agradecer muito ao PL, pela parceria com o Novo, que tem me colocado sempre à disposição para participar. Eu e o senador Márcio Bittar fazemos uma dobradinha ali na CPMI do INSS, que está revelando toda essa roubalheira, e o Brasil está entendendo. Nas ruas foi o que falaram ontem também. Como é que se pode roubar viúva, roubar deficiente, roubar pensionista? Bilhões de reais, e nós estamos mostrando. E aí, com aquela nossa vitória, senador Márcio Bittar, senador Seif, na quinta-feira, sabe aquele menino que perde o jogo, aquele menino mal criado, que acha o dono de tudo? Pegaram a bola e foram lá para o presidente Davi Alcolumbre.
perderam uma votação, e eu já vi votações do painel aqui várias vezes, que o painel ele é respeitado. Quando a deliberação é simbólica, conta o painel, então as mãos levantadas podia até ter o dobro do que eles falavam lá, não ganhavam. Porque eles não estavam lá, votaram remotamente, tinha que estar presente. É o regimento da casa. Aconteceu várias vezes em comissão temática, em CPI, CPMI, e vieram quinta-feira dizer que não. Sabe por quê? Senador Seif, eles estavam querendo blindar. A soberba precede a queda. O senhor já disse isso algumas vezes aqui. E ali foi a soberba dessa base do governo Lula, que falam agora em fraude e golpe, mas quem fraudou e golpeou a democracia foram eles, sabe quando? Quando entraram numa CPMI, que nem sequer assinaram. Eles entraram só para blindar, acabou para eles. Acabou a CPMI para eles. Tanto é que eles à tarde e à noite não apareceram mais lá nenhum da base do governo Lula. Correram, foram embora, sabe por quê? Porque não tem mais a quem blindar. Eles estavam ali paradinho, como um tetel que a gente chama. Aquele pássaro que fica olhando e pá. Estavam ali só para blindar. E olha aqui, a revelação. Olha a revelação de hoje. Olha a revelação de hoje, depois de que a gente quebra o sigilo da ANAC, pedindo as informações do voo para Portugal, do Lulinha com careca do INSS, que já tinham negado lá atrás. A base do Lula negou no voto. E agora que eles perderam no voto, o Lulinha já está admitindo, senador Márcio Bittar, que viajou mesmo. Quer dizer, engraçado que eles falam depois, né? Que a informação vai chegar, aí eles não tem mais jeito, aí começa a dizer, admite viagem a Portugal, paga por lobista do INSS, diz a interlocutores. Matéria, Diário 360, está aqui. O Lulinha, que segundo a Polícia Federal recebeu 300 mil reais de mesadão nessa fraude, que é a maior fraude do sistema previdenciário do mundo. Esse roubo. O filho do presidente da República. Aí vem outra, para por aí não. Sabe quando chega a hora da verdade, que aquilo que a gente sempre diz, a verdade e a justiça irão triunfar? Porque o bem sempre prevalece. Não há mal que não venha para um bem maior. E não há um mal que fique pela eternidade, que perdure para sempre. Urgente. Olha aqui, Brasil. Olha aqui, Brasil, a verdade na cara da gente. Ex-assessor de Hugo Mota movimentou 3,6 milhões enquanto estava nomeado no gabinete do atual presidente da Câmara, com salário de 3 mil. Ele movimenta 3,6 milhões de reais e recebia 3 mil reais por mês. Júnior do Peixe, como é conhecido, também já foi dirigente da Conafé, investigada na CPI do INSS por descontos indevidos. E olha, senador Confúcio, que nós não chegamos nem nos consignados ainda. É por isso, e eu não quero abusar hoje da sua sempre boa vontade, e eu já vou concluir, é por isso que o presidente desta Casa Revisora da República, chamado Davi Alcolumbre, tem o dever moral, senhor Davi, de prorrogar essa CPMI do INSS. Sabe por quê? Não é só porque a gente aprovou mais de 60 requerimentos na quinta-feira, não, de quebra de sigilo, de convocação. Não é só porque a Polícia Federal não nos entregou ainda, porque está fazendo a triagem dos dados da CPMI do INSS, do celular do Vorcaro. Não entregou ainda, embora o ministro André Mendonça tenha determinado. E que estava lá, nas mãos de Davi Alcolumbre. A Polícia Federal vai entregar ainda. Mas sabe por quê, presidente Davi Alcolumbre? É porque tem um ex-assessor do senhor, de outro senador aqui dessa casa, senador Everton, que teria recebido, segundo a Polícia Federal, segundo o cruzamento de informações, dinheiro dessa fraude bilionária do INSS que roubou pensionistas, aposentados, viúvas, deficientes do nosso Brasil. Então, o senhor decretou o sigilo do careca do INSS, não foi? Para que a gente não soubesse, você brasileiro, não soubesse onde é que esse careca do INSS entrou nos gabinetes aqui. Não foi? Então o senhor tem que se declarar suspeito. O senhor tem obrigação de renovar essa CPMI e se declarar suspeito para qualquer tipo, se passar pela sua cabeça, qualquer tipo de interferência nessa comissão independente, muito bem conduzida pelo senador Carlos Viana, colega nosso, e pelo deputado gigante Alfredo Gaspar, que tem um histórico de investigação no Ministério Público. Então, senhor presidente, no minuto final, não precisa mais do que isso. Eu faço aqui também, mais uma vez, um desabafo. Senador Seif, senador Márcio, senador Confúcio, eu conto com os senhores. Essa CPI ou CPMI do INSS, do Banco Master, perdão, ela precisa ser instalada. Saiu na imprensa que o presidente do partido PL, o partido que vocês fazem parte, Valdemar da Costa Neto, numa entrevista ontem que deu muita repercussão, disse que estava havendo chantagem. Sugeriu que o presidente dessa casa estava condicionando a votação da dosimetria. Gente sequestrada, gente inocente, que está sofrendo as consequências dos seus familiares até hoje, de algo que não fizeram. E está sendo feita uma chantagem, ó, tira o pé desse negócio de pressão de CPI, de Banco Master, de CPMI que a gente bota para votar. Não! O senhor tem que abrir a CPMI do INSS, a CPI, e votar a dosimetria, o veto covarde do presidente Lula.
para que a gente possa ter o mínimo de justiça nesse país. Nós vamos cobrar, no limite das nossas forças, com todo respeito, mas com toda ênfase, de quem está com sede de justiça. E acreditar na capacidade de reflexão do ser humano. E o senhor presidente Davi Alcolumbre, como diz Chico Xavier, grande humanista e pacifista mineiro, ele dizia o seguinte: ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo. Mas todos nós, o senhor inclusive, pode começar agora a fazer um novo fim e ajudar a limpar o seu país, o nosso país, para os nossos filhos e netos. Muito obrigado, senhor presidente.